chamado, atentei para suas palavras e agora estou aqui para servir. Estou disposto a lutar, estou disposto a alcançar minha promessa. Usa-me, pois fui chamado para marcar minha geração. Fui chamado para transformar minha nação. Eis-me aqui. Pois fui chamado para marcar minha geração. Fui chamado para transformar minha nação. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Onde me mandar irei, o que me pedir farei. Deixo tudo pra fazer sua vontade. Onde me mandar irei, o que me pedir farei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Onde me mandar irei, o que me pedir farei. Deixo tudo pra fazer sua vontade. Onde me mandar irei, o que me pedir farei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deixo tudo pra fazer sua vontade. Onde me mandar irei, o que me pedir farei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
Graças a Deus, né? Paulo falou isso em 1 Coríntios 15, 58 ou 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se estamos aqui, não é porque nós merecemos, é tão somente porque Ele é bom. E as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Convido os irmãos mais uma vez para a gente poder estar abaixando nossas cabeças, para a gente fazer mais uma oração. E assim a gente passar para a lição. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que é poder estar falando com o Senhor mais uma vez. Obrigado pelo fôlego da vida, Senhor. Obrigado porque em paz nos deitamos, dormimos e acordamos, porque é o Senhor quem nos faz repousar em segurança. Te agradecemos pelas suas misericórdias, ó Deus, que são visíveis mais uma vez esta manhã, onde nós acordamos, ó Deus, e podemos perceber que estamos em plena saúde. Quantas pessoas, ó Deus, não puderam desfrutar desse momento. E te agradecemos porque estamos na sua casa, ó Deus, ainda com restrições, ó Deus, ainda com, não com o público completo, né, que o tempo que cabe aqui dentro do templo, mas nós sabemos que isso é permissão do Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe-nos, ó Deus, através da EBD, através da lição que estaremos estudando agora, ó Deus, e que o Senhor possa estar falando profundamente aos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos ao Senhor. Amém. A lição 8, irmãos, traz para a gente como tema espiritualidade saudável. Lá na introdução, a gente não vai ler todos os pontos, só destaquei aquilo que mais chamou a atenção. Os irmãos devem ter lido aí no PDF em casa. E a introdução, a parte que me chamou a atenção, que o autor traz lá, que as manchas escuras em nossas vidas, elas podem ser transformadas por Deus. E assim podemos em todo o tempo ter uma vida saudável. Em nossas dores, se em nossas dores for colocada uma melodia. Aí ele fala lá do professor de música, que escreveu aquelas notas no quadro e falou que aquelas notas pretas seriam aquelas situações que acontecem nas nossas vidas que a gente não entende ou não aceita, aqueles momentos difíceis. E ele começou a cantar depois aquele hino, né? Terás vida em olhar para Jesus Salvador, né? E eu entendo que essa questão de olhar para Jesus é mirar, né? O verbo em espanhol de olhar é realmente mirar. Então a gente ter ele como alvo e não perder ele de vista em nenhum momento. Porque a partir do momento que a gente perde Cristo de vista, a gente não tem mais aquela visão completa dele, a gente vai retroceder, ou a gente vai estagnar, ou a gente vai ceder para alguma coisa. Então a gente não pode perder. Aí Hebreus fala, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então a gente não pode perder em nenhum momento Cristo de vista. Mas e as manchas? Essas manchas que a gente tem, que são os nossos pecados. Aí o Salmo 51:5, Davi falou isso para a gente. Pois eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Essa versão é a nova versão transformadora. Então a gente vai ter essas manchas enquanto a gente viver aqui. Mas quando a gente aceita Cristo, essas manchas elas vão começar a desaparecer, vão desaparecendo pouco a pouco, até aquele momento que a gente aguarda, que a gente encontrar com Cristo no céu, ou Ele vir para buscar a sua igreja. Isaías 1:18 diz assim para a gente: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. E esse carmesim e esse escarlate eram cores vermelhas muito fortes. E não é qualquer coisa, né? Ou se existe alguma coisa para tirar essa cor, teria que ser algo muito forte. Então, Isaías ele compara o nosso pecado com esse carmesim, com essa escarlate, porque só Cristo
né, que pode, que tem, é suficiente, né, que tem essa força para nos purificar os nossos pecados. Ele traz lá também que Deus quer que nós tenhamos uma vida saudável, independente das circunstâncias. Então, independente de eu ser pecador, independente de eu passar por dificuldades, por problemas, né, pela pandemia, é possível nós mantermos a nossa vida espiritual saudável. E o autor vai trazer isso para a gente. Então, eu não posso culpar a pandemia, eu não posso culpar, né, o tempo, né, porque o tempo, principalmente para Deus, você tem que criar aquele tempo seu com Deus para você crescer. Eu sempre costumo falar para os irmãos, falo para os adolescentes também, irmãos, 1h30 num domingo à noite, 2 horas de manhã de EBD, quarta-feira, os cursos no lares aí 1h30, não é suficiente para te dar bagagem. Isso é importante, não estou desfazendo dos cultos que a gente tem na igreja. Isso aqui é o coletivo, mas o que conta é o seu individual. Como que está a nossa vida espiritual, a sua vida espiritual, o seu espírito, como ele está sendo alimentado durante essa pandemia? A gente vai acompanhar a igreja fechou as portas, então eu vou fechar as portas também do meu quarto espiritual. Eu não vou criar uma intimidade com Deus. Eu vou parar, eu não vou querer crescer. Então a gente não pode culpar as circunstâncias, né? Jesus, ele passou por momentos difíceis. Os irmãos sabem disso, desde que ele nasceu. Né? Herodes já queria matá-lo, né? Quando ele soltou aquele decreto de crianças abaixo de 2 anos. Então Jesus, ele nunca teve vida fácil. Nós também não vamos ter em nenhum momento enquanto a gente aqui viver. Então nós precisamos conhecer, né, e prosseguir em conhecer o Senhor. Hebreus 11, 39 diz assim para a gente: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. Então nós não podemos ser daqueles que retrocedem, né, falando do povo de Israel, nem daqueles que param, que estagnam. Nós somos aqueles que creem. Há um tempo atrás nós falamos que crer é você tomar por verdadeiras as verdades daquele em quem você está crendo. Então, se nós cremos em Cristo, eu estou tomando por verdadeiro aquilo que Ele me fala. Então, eu vou prosseguir firme nisso e seremos salvos. E a Bíblia fala ainda que vai ser salvo, Jesus falou isso, aquele que perseverar até o fim. Não é aquele que parar na metade do caminho, não é aquele que começar, dar 2, 3 passos e achar que está tudo bom. Não é aquele que vai levantar a mão, vai ser batizado aqui achando que o batistério resolve a vida. Não resolve. O batismo, a gente aprende isso na classe, é só para você ser membro de igreja. Tem muita gente que acha que passar pelas águas vai salvar a vida, mas não salva. A gente precisa tirar isso da nossa mente. O que salva é o sangue de Cristo nos lavando e remindo dos pecados. Então, nós não podemos ser de forma alguma daqueles que vão retroceder. E a Bíblia ainda fala, se eu não me engano foi Paulo que disse, que a alma de Deus, ela não tem prazer naquele que retrocede, naquele que dá para trás. Então, em qual grupo você se enquadra? Em qual grupo nós temos nos enquadrado durante essa pandemia? Aí ele entra no primeiro ponto. A espiritualidade saudável é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Então, a gente vai viver o aqui e agora entendendo que Deus, ele não é limitado pelo tempo. Nunca foi e nunca vai ser. Deus nunca é surpreendido. Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Tudo está sob seu domínio, força, autoridade e poder. Então Deus nunca vai ser surpreendido. Em nenhum momento. Essa pandemia surpreendeu ele? Pegou ele desprevenido? Não. Isso já estava planejado por ele desde quando ele fundou o mundo. Todas as outras, a peste bubônica, tudo que aconteceu, peste negra, tudo já estava sob o controle dele. E no tempo dele, ele já tem um dia marcadinho quando vai cessar a pandemia. É igual quando Davi pecou, levantou o censo, e Deus mandou o anjo para ferir o povo. Quando Deus falou para, o anjo parou. Aquele momento que Davi viu o anjo suspenso na terra, lá na ilha de Araúna, e depois ali foi o lugar escolhido para ser o templo. O mesmo monte onde Abraão sacrificou Isaac, o Monte Moriá. Então não havia um lugar melhor para o templo ser erguido. E a mesma coisa que vai acontecer, essa pandemia vai cessar, virão outras, provavelmente mais difíceis que essas, porque à medida que o pecado vai aumentando, o amor das pessoas vai se esfriando, e sinal de que Cristo está voltando. Então,
Jesus, Deus, ele nunca é surpreendido em nenhuma situação. Estava dormindo no barco, reflexo do cansaço, e os discípulos desesperados esqueceram que Cristo estava ali. Jesus também não foi pego de surpresa pela tempestade. Pode ter sido surpresa para a gente, mas para ele o que vai acontecer nunca vai surpreendê-lo, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Ele considera, como o pastor falou no último domingo aqui na igreja, naquele versículo, eles consideram as coisas que não são como se já fossem. E o versículo fala sobre Abrão. Ele era Abrão e Deus já sabia que ele seria Abraão. Então ele já considerou Abrão como Abraão. Então a visão dele é muito mais ampla do trono onde ele assenta do que a nossa visão limitada aqui. E a nossa visão ainda fica limitada naquelas questões quando a gente vê como Pedro, aconteceu com Pedro. A gente começa a sentir, né, o vento, a gente começa a ver o mar bravio, e isso de alguma forma estremece a nossa fé. Será que Deus realmente pode? Se eu não me engano, no Salmo 10, versículo 1, um comentarista fala, o versículo diz que, Senhor, por que se conservas longe? E um comentarista, se não me engano, o próprio Shed, fala que o salmista ele começa a duvidar, né? Será que Deus realmente vai poder me livrar dessa situação? E isso é normal acontecer, porque nós somos humanos. Não podemos permanecer naquela eterna dúvida: será que Deus vai? Ele vai porque Ele é. Então a gente não pode deixar essa dúvida ceder o nosso coração. O autor ainda traz lá para a gente: compreender o tempo de Deus renova as nossas esperanças. É compreender que Deus tem o tempo e a hora dele. Ele não age de acordo com a minha agenda e com a minha vontade. Ele vai agir de acordo com a agenda dele e com o tempo dele. Ele não vai dar coisas para a gente sem que a gente esteja preparado para recebê-las. Mas se a gente muito insistir, ele vai dar. Como aconteceu com o povo de Israel. Quando pediram um rei, na época foi Saul, os irmãos conhecem a história. Na nossa teimosia ele vai dar para provar para a gente depois: olha, você pediu antes do tempo. Isso que você me pediu não era para aquele tempo, era para agora. Então ele sabe o tempo de agir. Então a gente precisa entender, porque isso é quem renova as nossas esperanças. É difícil entender, é difícil esperar, mas isso renova as nossas esperanças. É entendendo que ele vai agir no tempo dele. Eclesiastes, Salomão dizendo para a gente, Eclesiastes 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo que vai acontecer aqui debaixo do céu. E a Bíblia ainda fala, irmãos, que todos os nossos dias eles estão escritos num livro. Então Deus ele tem um controle minucioso na nossa vida, né? E Jesus falou: até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados, para a gente poder perceber o cuidado que Deus tem para conosco. E a gente não pode esquecer desse cuidado. A gente canta nesse hino agora, aquela parte, né? És maravilhoso para mim. Como realmente Jesus é maravilhoso para a gente. Como é inexplicável, né, as maravilhas que Ele faz conosco. Então a gente precisa acreditar nisso, que Ele é maravilhoso. Mesmo que as circunstâncias não demonstrem isso para a gente, Ele continua sendo Deus, continua sentado no trono. Entrando no segundo ponto, o autor traz lá que a espiritualidade saudável, né, o tempo do cumprimento das promessas de Deus, tem como base a sua longanimidade, né, a sua paciência. É isso que nos faz ter espiritualidade saudável também. Aí ele traz lá que a história é conduzida pela longanimidade de Deus. Nosso Deus estende as oportunidades, Ele estica o seu amor. Aí esse texto é baseado em 2 Pedro 3, do 8 ao 18, a lição. E lá Pedro está falando sobre a volta de Cristo. Então Cristo, quando o fato de Cristo não estar voltando, o que ele está fazendo? Ele está castigando a igreja dele. Por que ele não volta logo? Não, ele está estendendo o amor dele. Ele está esticando as oportunidades, dando mais oportunidades às pessoas de se salvarem. Dando oportunidade a nós, como os cristãos, de amadurecer, de crescer. Há algo a mais de Deus para a gente conhecer. Aquelas coisas grandes e ocultas, né, que Jeremias 33 fala. Não é só coisa, bênção, material. É conhecer mais dele, que é o que mais importa na nossa vida como cristãos. É conhecer mais de Deus. Né, saber que há mais do amor dele para a gente conhecer, há mais da bondade dele,
a mais das correções dele para a gente, porque isso também é bênção, né? A correção dele para a gente também é bênção. E o que para mim pode ser dor, sofrimento, lágrima, choro, tristeza, incerteza, enfim, é Deus usando a sua longanimidade. Lidar e se situar com as promessas de Deus é um desafio para uma vida saudável. Aí ele traz lá a questão das promessas gerais e das promessas individuais. E quando eu estava lendo, eu lembrei daquele centurião lá de Atos 16, do carcereiro, aliás, né? O texto, o versículo 31 fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu comentei na igreja que uma vez eu vi um pastor batista, infelizmente, pregando sobre isso. Se foi para aquele carcereiro, vai ser para a gente também. Não é assim. É uma promessa individual feita para aquele carcereiro, porque Deus, na presciência dele, já sabia que a família do carcereiro se converteria. Isso não pode ser, a gente não pode trazer isso para a gente se bitolar nesse versículo e achar: a minha família toda vai ser salva. Deus quer salvar todos da minha família, da sua família, das nossas famílias, quer. Mas todos da nossa família querem ser salvos? Quererão ser salvos por Ele? A gente precisa entender isso. A gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, da nossa salvação, e entender que o nosso trabalho é orar por essas pessoas, é testemunhar para elas, é não ser motivo de tropeço ou de escândalo para elas, mas entender que elas vão ser salvas se quiserem ser salvas. Jesus, ele é educado, né? Apocalipse fala: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir, né, o toque na porta do coração e abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Ele não vai entrar obrigado na vida de ninguém, diferentemente de Satanás, que entra sempre de licença e faz a bagunça dele. Então aí entra essa questão das promessas gerais. A promessa de salvação é para todo mundo. Jesus falou que eu, quando for erguido no madeiro, todos atrairei a mim. Então a salvação são para todas as pessoas, todos os que vão querer ser salvos. Mas ele morreu por todos, não para todos, mas por todos, porque nem todos vão querê-lo. Ele falou isso, né? O pastor pregou sobre a porta estreita, né? Então são poucos os que vão optar, poucos são os que vão se acertar com a porta estreita. E Malaquias 3,6 diz assim para a gente, falando sobre a longanimidade de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. É porque Deus não muda, porque Ele é imutável, que nós não somos consumidos. Então tem tudo a ver com Deus, porque Ele é, Ele não foi, Ele não vai ser, Ele não será, Ele continua, Ele é. Quando Ele falou para Moisés: eu sou. Então Deus, Ele sempre é. Então por isso que nós não somos consumidos de imediato. Muitos salmistas, né, o Davi, né, e os outros que escreveram, falam que Deus, Ele não trata a gente como a gente merece. Porque se Ele fosse tratar nós como nós merecemos ser tratados, o que Ele ia fazer com a gente? Ia matar a gente, mandar para o inferno, sem direito a fiança, sem direito a julgamento e sem direito a nós falarmos coisa alguma. Porque é consequência do nosso pecado. Então, porque Ele é amor, porque Ele é longânimo, é que a gente não é consumido, porque Ele não muda. Tiago 1,17, o irmão de Jesus também traz para a gente: toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Então Deus não é variável, Ele não fica variando, Ele não fica oscilando naquilo que Ele promete. Nós que muitas das vezes oscilamos, enfraquecemos, fraquejamos aqui, às vezes a gente está perto de conquistar aquilo que a gente pediu, só que a gente esmorece, a gente vai esfriando, a gente está quase chegando. A gente esfria, a gente perde, porque a gente não deu continuidade. Eu não sei se é Jó que fala isso, é um livro do Antigo Testamento. Algumas versões falam que se Deus pensasse só nele mesmo, Ele retiraria, né, o fôlego de vida e a gente morreria. Tem um versículo na Bíblia que fala, acho que alguns irmãos aqui já devem ter lido: então, se Deus fosse egoísta e pensasse só nele mesmo, a gente não estaria aqui hoje. Mas Ele é um Deus pessoal, Ele gosta de se relacionar. Então Ele preferiu enviar o Filho dEle para morrer para a gente,
né, a história, né? Lá no Antigo Testamento, Deus falava através de sonhos, através de visões, aparecia de quando em quando para quem Ele queria aparecer. Depois veio viver entre a gente, e não se contentando com isso, Ele passou a viver onde? Dentro da gente, através do Espírito Santo. Então Ele, os três, né? Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, são seres relacionais, gostam de se relacionar. A dificuldade somos nós, como pessoas que também somos seres relacionais, porque fomos feitos à imagem e semelhança dele, e nós colocamos empecilhos para esse relacionamento. Não é verdade? Alguém pode culpar Deus: ah, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não se importa comigo. É uma covardia a gente pensar dessa maneira, porque quando, como eu falei no versículo, quando eu for levantado no madeiro, todos eu vou atrair a mim. Então todos são atraídos, né, por Cristo, com o sacrifício dele na cruz. Mas quem são esses que vão querer, né, entender que nesse Deus, né, não pode haver variação e nem sombra de mudança, como o Tiago disse. E a própria palavra imutável, o significado dela é que não está sujeito a mudar. Mudança permanente, constante e imutável. Deus, Ele também é imutável. Partindo para o ponto 3, que ele traz para a gente, que é a espiritualidade saudável, renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Então nós somos, né, cidadãos dos céus, nós somos cidadãos de uma outra pátria, de um outro país, com comportamentos diferentes, com, né, regras diferentes. Temos uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Nós batistas pensamos na Bíblia assim. Então, é viver aqui e o agora, sem perder esses valores que a Bíblia traz para a gente. Uma vez que eu aceitei a Cristo, agora eu tenho outros valores. Os meus valores não são mais comparados assim, horizontalmente. Agora eles são comparados assim, verticalmente. Então os meus valores são comparados com Cristo. Ele é o padrão da perfeição. Porque se eu for comparar o meu valor com alguém que está do meu lado ou à minha frente, é uma pessoa tão pecadora quanto eu. Então eu posso me achar melhor que a pessoa, porque eu sou melhor profissional do que ela. No meu trabalho eu me desempenho melhor. Ou eu sou o melhor marido do que o outro marido, eu sou a melhor esposa. Então, mas quando a gente faz essa leitura, olhando verticalmente, é só lenhada que a gente leva, né? É só correção, porque o padrão de Deus é perfeito. Então toda vez que a gente vai chegar no próximo ponto aqui, vai falar mais sobre isso. Toda vez que a gente se coloca, irmão, diante da Bíblia, é uma ferida que a gente leva. Às vezes vem bálsamo, mas a maioria das vezes é para ferir mesmo, porque a palavra de Deus, ela vem para isso, e nós somos imperfeitos. Então a gente precisa entender que esses valores, eles são baseados em Cristo. Não é o fato de eu ser membro aqui da 10ª Igreja Batista em Itaperuna que me torna melhor que uma pessoa lá de fora. Porque se eu pensar assim, eu não vou pregar o Evangelho para ela, porque eu me julgo melhor do que ela. Na verdade, continuamos pecadores. Nossa diferença é que nós temos o Espírito Santo que nos purifica de todos os pecados, e eles não têm. Nossa obrigação é pregar o Evangelho para essa pessoa, para que ela seja um pecador melhorado. Vai aceitar Cristo, como nós aceitamos, vai ter o Espírito Santo que vai trabalhar os pecados na vida dela. E como aguardar o momento, né, da volta de Jesus? Aí o autor respondeu lá: como aguardar esse momento da volta de Jesus? Desde quando ele morreu, ele falou isso, há 2020 anos atrás. Então, como aguardar? Vou ficar especulando o dia, a hora, o momento, como aconteceu, né, na época, para as igrejas que Pedro, Paulo escreveram. O pessoal naquela época achou que Jesus ia voltar. Então, se ele falou que vai voltar, pode ser daqui a uns 20 dias, eu não vou fazer nada não. Aí os irmãos podem ler na Bíblia lá, muitos pararam de trabalhar. Aí Paulo falou: aquele que não quer trabalhar, não coma. Não vai ficar sustentando não. Muitos desviaram da fé, entraram em pecado, muitos caíram, porque ficaram: Jesus vai voltar, então eu não preciso fazer mais nada. E ele não voltou naquele tempo, não sabemos se voltará no nosso tempo. Jesus hoje, ele sabe o tempo que ele vai voltar. Então, como aguardar esse momento? Aí ele deu resposta, o autor lá: o Cristo imaculado, que voltaria para eles naquela época e voltará para nós, deveria ser o alvo, o exemplo
o estímulo, a motivação, para que no aguardo de sua vinda os cristãos pudessem representá-lo, vivendo com santidade e sem mácula. Então, Cristo, ele é para ser o nosso alvo, mirar nele, ter ele como nosso alvo. Ele é para ser o exemplo para a gente, o estímulo. Jesus é o estímulo, porque ele acompanha a gente na nossa caminhada, prepara o caminho para a gente, está conosco a todo momento. Ele é para ser também a nossa motivação. Como a gente falou, Jesus ele não foi aceito nem pela própria família. Então a gente não precisa achar esquisito quando meu irmão, ou filho, ou mãe, ou pai, ou marido fica indiferente comigo, uma vez que ele não tem Cristo. A família de Jesus só foi aceitar ele, com exceção de Maria, só depois que ele morreu e ressuscitou. Só depois que ele morreu e ressuscitou. Tiago, o irmão de Jesus, ele viu Cristo, e a partir daquele momento que ele começou a aceitá-lo. Então a gente precisa entender que ele precisa ser a nossa motivação, porque ele passou, Hebreus fala sobre isso. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E ele, na ocasião oportuna, no tempo dele, ele pode socorrer aqueles que são tentados. Então ele passou por tudo isso, porque hoje ele tem poder para socorrer a gente em todas as circunstâncias, em qualquer momento. Então ele foi testado, ele foi provado e aprovado em todos os testes, pelos quais ele passou. E com ele nós podemos sermos aprovados, mesmo provados. Com ele a gente pode, sem ele não. E ele deixou esse exemplo, e antes da volta dele a gente precisa viver com santidade e sem mácula. 1 Pedro 3, 15 e 16, o versículo traz para a gente o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e tremor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados aqueles que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, a gente precisa santificar a Cristo como Senhor no nosso coração, como Pedro fala, estando sempre preparados para responder aquele que nos pedir razão da esperança que é em nós. Então, é vivendo de maneira imaculada, sem mancha, procurando ter uma vida ilibada, não só dentro da igreja, mas principalmente lá fora. E assim, como a igreja do Antigo Testamento fazia. Jesus morreu, eles ficaram naquele tempo ali, aí veio a perseguição, eles se dispersaram e começaram a pregar o Evangelho. E a versão King James, ela fala sobre aquele versículo: enquanto vocês estão indo, vocês vão pregando o Evangelho. Enquanto vocês vão andando, vão caminhando pelo mundo, vocês vão pregando o Evangelho, lá em Mateus 28. Então essa tem que ser a nossa rotina. Enquanto Cristo não volta, eu preciso testemunhar, eu preciso fazer a obra dele aqui. Nós somos representantes, somos embaixadores, como Paulo falou, de um outro reino. E qual é a função de um embaixador? Representar o seu governo perante o governo de outro país. Então nós somos embaixadores representando o reino, não é qualquer reino, com valores diferentes. E a gente sabe qual é a recompensa para quem se determina a pagar o preço de fazer parte desse reino. E o ponto 4, espiritualidade saudável tem compromisso integral, íntegro e coerente com as Escrituras. Então, a nossa espiritualidade precisa estar ligada com as Escrituras o tempo todo, como a gente falou. Hoje, 2 horas aqui dentro da igreja, hoje à noite, 1h30, para quem vem. Cadê aquele zelo que Jesus falou? O zelo da casa dele me consome. Então, se eu tenho em Cristo esse zelo, essa vontade de estar na casa do Senhor precisa estar em mim o tempo todo. Eu tenho que me chorar mesmo de tristeza, porque eu não posso estar na igreja. Porque eu não posso estar com meus irmãos. Isso tem que me consumir mesmo. Se você sentiu isso, meus parabéns. Porque o Espírito Santo está gemendo dentro de você. Mas tem pessoas que ficaram indiferentes a isso o tempo todo e ainda estão. Eu comentei com a Carol. Carol, tem pessoas que já não tinham o costume de ler a Bíblia, já não tinham o costume de ir na igreja e vão continuar assim. Não é isso. Não tem que depender do pastor me cobrar a minha presença nos cultos. Não tem que depender do pastor me cobrar o ser dizimista. Porque uma vez que eu aceitei Cristo, o Espírito Santo ele interpreta isso para mim, e eu vou entender que isso é porque Ele me amou, o tema da campanha. Não é porque o pastor tem que me cobrar, o irmão fulano tem que me cobrar, não é isso.
Então a gente precisa entender que tem que partir de mim o compromisso, eu não tenho que depender. Jesus, ele não adolava ninguém para andar atrás dele, a gente sabe disso. Quando 70 foram embora, ficaram os 12, o que Jesus falou? Vocês querem ir embora também? Então tem que ter força de vontade, tem que partir de mim. Então é um compromisso integral, íntegro com a palavra. O apego à palavra, com reverência, com temor, leitura, meditação e estudo e obediência, fazem nossa vida mais feliz, por ser ela viva e eficaz. Ela nos evita pecar, é proteção da alma e do coração, faz-nos firmes em tempos de lutas, provações e tentações. Então ela nos faz firmes em tempos de lutas, provações e tentações. Então, se eu não tenho o costume de ler a Bíblia, de orar, de conhecer a palavra de Deus, teve um pastor que comentou uma vez que falaram o nome de alguma coisa da Bíblia, e o membro da igreja dele foi procurar aquele nome que ele achou diferente como um livro da Bíblia. Então tem pessoas que não conhecem nem os livros da Bíblia, né? Não sabem o que é o Pentateuco, alguma coisa assim. São coisas básicas que a gente precisa, né, conhecer. Então você precisa conhecer a Bíblia. Porque Satanás, quando ele foi tentar Jesus, o que ele usou? O que ele usou? A Bíblia. Então, se você não conhecer a Bíblia, como que você vai vencer Satanás? Não conhecer e não viver a palavra. Então, se você está fraco nas provações e tentações, reflete o seu ano. Se você não está conseguindo suportar a pandemia, de 1º de janeiro até hoje, dia 13 de setembro, quantas vezes você leu a Bíblia? Será que é possível que você, como membro de igreja, que se diz salvo, não leu um versículo da Bíblia esse ano? Será? A Bíblia é tão... Eu sou tão indiferente assim à Bíblia. Eu sou tão indiferente assim com um pastor ou pastores que nessa revista, foram mais pastores que escreveram, passaram noites em claro, escrevendo lição, pesquisando, e deu tudo mastigadinho para a gente. Eu não tenho a coragem de abrir a revista e ler. Uma coisa para o meu alimento espiritual. A gente precisa valorizar o sangue, né, que esses homens dão. Uma mensagem que o nosso pastor às vezes está pregando, se esmerou, ele fala das lutas que ele tem, às vezes no púlpito, que é uma mensagem que é para trazer, mas Deus quer que ele dê outra mensagem. A gente sabe o esforço que ele tem para trazer um evangelho sadio para a gente às vezes fica indiferente a uma mensagem que ele prega. Torce o nariz, ou não gosta, ou não está nem aí, ou fica no celular. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa, né, aceitar, né, a palavra como ela vem para a gente, para ferir. Sim, a Bíblia vem, a palavra vem, a Bíblia fala, para ensinar, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, para corrigir, para ensinar, para instruir em justiça. E ele ainda fala que a leitura da Bíblia, esse processo de ler a Bíblia, esse processo de ter comunhão com ela, de ser íntimo dela, dá-nos robustez na fé, porque esta vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se a gente pede para Deus acrescentar a nossa fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nos faz alegres e felizes, mesmo quando tudo ao nosso redor nos é contrário e perverso. Então, a gente está vivendo a pandemia. Você tem estado alegre e feliz nessa pandemia? Esse fruto do Espírito, né, que é o amor, e do amor vem os outros, a alegria, tem se manifestado em você? Claro que vem aqueles momentos que você fica meio depressivo assim, tal, porque está preso, mas aquela alegria interna você sente o tempo todo. Se você não tem esse compromisso com a Bíblia, como ele fala aqui, o autor fala, dificilmente você vai conseguir sentir alegria nesse momento, porque você não está com a fonte da alegria em você, né, que é o Espírito Santo te levando a ler a Bíblia e a interpretá-la. E no 5º ponto que ele traz para a gente, que a espiritualidade saudável sempre redireciona o seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus, né? Aí Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele traz para lá que hoje, como a gente falou aqui, né, a preferência pelos enlatados, aquela mensagem que vem, não como a nossa igreja, que vem da forma como é para vir, de uma forma sadia, mas eu prefiro ir para a televisão,
pegar aquilo que já está enlatado, já está prontinho, acreditar naquilo como uma verdade, sabendo que é mentira, né? E a gente lembra dos cristãos de Bereia, quem estava pregando eram os apóstolos. Olha quem estava pregando, não era qualquer um não, eram os apóstolos que estavam pregando. Mesmo assim, os cristãos de Bereia, os apóstolos pregando, eles pegavam a Bíblia e iam ver se realmente era assim. Repito, que eram os apóstolos que estavam pregando para eles, não eram qualquer pessoa. Então, a gente vai aceitar qualquer coisa que lança para a gente como verdade. Não, está na Bíblia, mas texto fora de contexto é pretexto para erro. Eu vou realmente querer ser enganado. Hoje de manhã eu estava lendo Gálatas, né, o 1º capítulo. Paulo falou: olha, eu estou maravilhado com vocês estão depressa, deixaram o evangelho que a gente pregou e passaram para outro evangelho. Aí mais para frente ele vai falar, se até um anjo aparecer pregando um outro evangelho, que não seja o que nós temos pregado para vocês, seja falso, seja anátema. Então a gente vai querer ser enganado? A gente não vai se amadurecer ao ponto de entender que nem tudo que reluz é ouro, ou de entender que até o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Não adianta eu culpar, né, a nossa liderança, a minha liderança, por eu ser imaturo espiritualmente, por eu não ter uma espiritualidade saudável. É o meu compromisso que conta. Porque no dia do julgamento, o pastor não vai estar comigo, o meu pai não vai estar comigo, o meu irmão de oração não vai estar comigo, é eu frente a frente com Cristo. Então a gente vai ter como pedir ajuda aos universitários na hora do julgamento. Então a gente precisa entender e despertar esse sacerdócio nosso, individual e particular, porque vós sois nesse sacerdócio real. Não é só o pastor, não é só o missionário, você que tem Cristo, você que é selado com o Espírito Santo, você é seu sacerdócio, você pode ir até o Santo dos Santos e fazer as suas petições, você pode ir até lá, porque o véu rasgou. Você não precisa de um intercessor, você pode ser essa pessoa que vá, né, amadurecer e vai poder ter acesso ao Santo dos Santos. Então a gente precisa parar de acreditar em tudo que falam por aí e passar, né? Aí ele fala que eles preferem os relatados, sem uma reflexão pessoal, só querem consumir, não querem produzir nada. A gente lembra do fruto do Espírito lá em Gálatas 22. Paulo falou que no capítulo 5 de Gálatas, que as obras da carne já estão prontas, mas a questão do fruto do Espírito é que a gente tem que produzir. Aí que está o negócio. Pegar uma coisa que já está pronta, já mastigadinha, por isso que eu falei com os irmãos aqui no ponto anterior. Por que não ler uma lição? Por que não aproveitar isso que vem para o nosso enriquecimento espiritual? Porque isso já está prontinho para a gente, custou o esmero de alguma pessoa, não custou nada para mim, então eu posso absorver aquilo, eu posso aproveitar. Agora, e a minha reflexão pessoal em cima de tudo que vem de fora? E crescer a cada dia na dependência do Senhor e depender a cada dia do Senhor. Então, como a gente falou, né, em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois como a alva, a sua vinda é certa. Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, não é só conhecer, aceitar Jesus, me batizar. Então há mais de Deus para a gente descobrir, há mais de Deus para a gente poder conhecer. Então Ele tem mais amor para demonstrar por nós, Ele tem mais bênçãos para derramar sobre a gente, Ele tem mais dele, né, para se dar a conhecer para a gente. Então a gente precisa buscar, não é só aceitar a Cristo, batizar e sentar no banco. Não, eu preciso, né, tem muito mais, né, para conhecer de Deus. E Paulo fala que a gente não vai, para entender o amor de Deus, né, a largura, a profundidade, a altura, né? Então a gente precisa conhecer, né, querer ser mais achegado desse Deus dia após dia, porque há mais dele para a gente conhecer. Então a gente precisa só se dispor a buscar, né? Clama a mim e responder-te-ei, repetindo Jeremias 33,3, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a gente precisa ir atrás dessas coisas grandes e ocultas, mas não só entendendo que essas coisas grandes e ocultas são bênçãos, são coisas materiais, porque isso vai ficar aqui também, né? As bênçãos que Deus dá para a gente são boas, preciso valorizar ela, preciso cuidar dessas bênçãos que Ele me dá, porque são dele ainda, mesmo que Ele tenha me dado, eu sou o administrador delas, mas eu preciso entender que
que quando eu for desse mundo, essas coisas vão ficar aqui também. Eu não preciso focar nas bênçãos que Ele está me dando. Claro que tenho que cuidar delas, mas não, Ele me deu a bênção, eu vou cuidar, Senhor, obrigado, mas eu quero o Senhor. O Senhor mais importante que a bênção que o Senhor me deu. Então eu quero me relacionar com o Senhor. Então é isso, esse querer, né, conhecer mais de Deus é que vai nortear a minha vida espiritual, que vai me levar a ter uma vida espiritual saudável, né, o querer conhecer Cristo. Amém, irmãos? Que aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo possa acrescentar no coração dos irmãos. Vamos estar assim orando, né, e passando a palavra para o pastor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que eu poder estar falando com o Senhor mais uma vez. Obrigado a Deus por tudo que pudemos aprender juntos aqui, com a meditação da Tua Palavra, que ela possa ficar gravada em nossos corações, e que o Senhor nos dê força e ousadia para que possamos estar colocando em prática, ó Deus querido, a Tua Palavra. Ó Deus, porque ela é perfeita, meu Pai, como o Senhor é perfeito. Ela é santa e justa como o Senhor é santo e justo. E nós precisamos ter ela em nossas vidas, ó Deus, como regra de fé e prática. Continue a falar aos nossos corações através do restante do culto, dos hinos, da mensagem, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui neste momento para fazermos o nosso período de oração. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que eu entendo ser muito importante para esse momento. Se encontra em Lucas capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: a oração dominical. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus, primeiramente, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Essa oração primeira que estamos fazendo agora não pode de forma alguma ser esquecida. Agradecer a maior riqueza que temos neste mundo, a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. A outra oração, agradecer a Deus o nosso pão cotidiano, né, nosso vestuário. A Bíblia diz: se temos o que comer e o que vestir, estamos com isso satisfeitos. E eu te faço uma pergunta enquanto você ora: você está satisfeito com aquilo que você tem? Vamos orando, orar agradecendo pela vida da igreja, orar pelos trabalhos que os irmãos têm realizado, para que Deus continue descendo sobre cada um de nós, realizando através de nós aquilo que Ele quer realizar. Vamos orar colocando o crescimento da igreja nas mãos de Deus, orar pelo culto de logo à noite, que Deus possa estar abençoando a vida de todos nós, orar agradecendo a Deus tudo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. A Bíblia diz que Deus nos dá mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos orar agradecendo a Deus cada membro da nossa igreja, que Deus possa estar abençoando cada um deles. Vamos orar pelas nossas autoridades. A Bíblia manda que oremos pelas pessoas que estão na eminência, que estão no poder, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Vamos orar pelas pessoas que estão na área de risco. Estou dizendo em relação ao Covid-19,
e ao mesmo tempo agradecer porque nenhum dos nossos aqui da igreja, estou falando das pessoas que estão na área de risco, ainda nenhuma pessoa pegou Covid, graças a Deus por isso. Vamos orar pelo nosso município, orar pelas autoridades do mundo inteiro, orar por todos os pastores de Deus do mundo inteiro, missionários, bem como seus familiares, orar pelos nossos afazeres, colocar nas mãos de Deus os nossos projetos, seja ele qual for, colocar os nossos projetos nas mãos de Deus. Não fazer nada sem antes consultar a Deus, para saber se é da vontade dEle que fazemos isso ou aquilo, assim como a Bíblia nos ensina. Vamos agradecer, meus irmãos, tudo que Deus tem feito por nós. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, agradecidos porque temos o privilégio de falar com o Senhor através da oração. Que as nossas orações, as nossas petições sejam levadas ao trono da graça e que o Senhor possa responder cada uma delas, segundo a vontade do Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudes a viver desse mundo, como diz a Tua palavra, o mundo que jaz no maligno. Mas também a Tua palavra nos informa que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Portanto, nós suplicamos ao Senhor que ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida de tal forma que ela seja agradável ao Senhor. Livra-nos do mal, acrescenta a nossa fé, no nome de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto. Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.